Boa noite a todos e a todas. E essa noite nós iremos dar início ao nosso ciclo de palestras virtuais, utilizando-nos das redes sociais a partir de agora. O Centro Espírita Discípulo de Jesus inicia esta noite o seu ciclo de palestras e nós estamos chegando aí na sua casa, nós estamos chegando nos seus lares, nós estamos neste momento com você. Você que conhece a doutrina espírita, você que gosta de ouvir os ensinamentos da doutrina espírita e pode, a partir de hoje, compartilhar conosco destes momentos aqui com o ciclo de palestras virtuais do Centro Espírita Discípulo de Jesus na cidade de Senhor do Bonfim. E na noite de hoje nós temos um convidado, é o nosso amigo Robson Conselho, ele que é representante do Conselho 17, da cidade de Juazeiro, irá trazer para nós um tema bastante interessante e que faz com que nós possamos entender como nós deveremos nos melhorar a partir das pequenas ações do cotidiano. E o Robson vai estar falando conosco, a partir de agora, sobre egoísmo, a fonte de todos os vícios. Mas antes de iniciarmos a fala do Robson, nós gostaríamos de pedir a cada um de vocês que estão aí conosco, que vocês possam, nesse momento, se concentrar um pouco para que a gente possa fazer a nossa prece de intercessão, pedindo à equipe espiritual, nesse momento, que derrame sobre todos nós que aqui nos encontramos, especialmente para o Robson, ele que vai ser a fonte de conhecimento que trará para nós, para as nossas almas sedentas, o consolo, o conforto da doutrina dos Espíritos. Essa doutrina que eleva a nossa alma, que faz com que nós sejamos, a cada dia, pessoas melhores. Portanto, rogamos neste momento que a equipe espiritual, os trabalhadores que coordenam o trabalho no Centro Espírita Discípulo de Jesus, ilumine ao Robson e a todos nós que fazemos parte dessa casa. Que Jesus, o grande mestre da vida, também nos envolva na sua luz, na sua paz e no seu amparo. Que assim seja. Então, com vocês, Robson Conselho, o egoísmo é a fonte de todos os males. E estamos aqui, nosso amigo, daí de Senhor do Bonfim, e está compartilhando esses momentos com vocês, os discípulos de Jesus. Esses são momentos difíceis, onde nós estamos nos adaptando a uma nova forma de viver, a uma nova forma de nos relacionarmos, e, sobretudo, nesses momentos aqui, através das mídias, das ferramentas virtuais. Nós vamos conversar hoje um pouco, na verdade, eu vou trazer aqui algumas reflexões de Kardec e não vou me alongar nas minhas considerações, por serem elas já bastante práticas e bastante claras, sobre todas as consequências que o egoísmo, que a forma de vivermos egoisticamente na nossa sociedade pode nos trazer. Então, a nossa proposta de hoje é refletirmos sobre as experiências atuais que podem ter como causa o egoísmo, ainda tão presente em nossos pensamentos, sentimentos e atitudes. Tenhamos sempre o cuidado de não simplificarmos as situações com a afirmação de que a miséria, a injustiça social e a violência são provenientes todas do nosso passado reencarnatório. Afinal, não temos o dossiê de cada pessoa para fazermos tal afirmação, o que pode, inclusive, ser uma violência simbólica, um disfarce para alimentar o nosso egoísmo. É fato que, para se tratar de temas tão delicados como o egoísmo, não podemos perder de vista que se faz necessário identificarmos em que nível evolutivo estamos, também o momento psíquico individual e coletivo da nossa sociedade. Isso não significa dizer, no meu entendimento, que a atitude mais acertada seja observar tudo à moda de cara de paisagem, né, como dizem alguns, mas, identificado tal situação, vamos agir
sem o complexo de culpa, inclusive, que nos acompanha ao longo dos séculos, e assumirmos a responsabilidade que cabe a cada um de nós. Então, para identificarmos se estamos experimentando uma vida egoísta, a gente precisa delimitar essas duas situações. Nem avaliar tudo de uma forma onde a nossa atitude seja incipiente e seja uma atitude de inércia, e também não nos culparmos, não nos julgarmos, sem termos essa atitude que tantas vezes nos acompanham também, né? Mas apenas assumir identificar onde se encontram os problemas em nós, em nossa sociedade, na comunidade em que estamos inseridos, e a partir daí lutarmos e fazermos todos os esforços necessários para contrapor e para mudar essa realidade. Para isso, nós vamos de pronto ao Livro dos Espíritos, lá no capítulo 12º, em Perfeição Moral do Egoísmo. E a questão é a 913, onde Kardec pergunta: dentre os vícios, qual o que se pode considerar radical? Ou seja, qual o pior de todos os vícios? Qual aquele que pode mais nos prejudicar? Qual o mais radical? Né? E os espíritos, de forma sucinta e prática, como fazem os espíritos superiores, responderam a Kardec e a todos nós: temo-lo dito muitas vezes, é o egoísmo. Daí deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo, de todos há egoísmo. Por mais que lhes deis combate, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz. Com a justiça, o amor e a caridade. Neutraliza todas as outras qualidades. Então, a gente vê aí, dando um norte, sendo essa bússola que todos nós que estamos na caminhada do melhoramento individual e, consequentemente, melhorarmos a comunidade em que estamos inseridos, a nossa sociedade, esse planeta maravilhoso que nos acolhe. Então, para tanto, precisamos ir de frente ao combate, ao bom combate, de diluirmos, de nos afastarmos, todos nós, da condição egoística que ainda, porventura, venhamos viver. Logo depois, na questão 914, Kardec continua: funda-se o egoísmo no sentimento do interesse pessoal. Bem difícil parece extirpá-lo inteiramente do coração humano. Chegar-se-á a consegui-lo? E Kardec é claro na pergunta: nós chegaremos a extirpar todo o egoísmo que existe? E os espíritos dizem de forma brilhante: à medida que os homens se instruem acerca das coisas espirituais, menos valor dão às coisas materiais. Depois, necessário é que se reformem as instituições humanas, que o entretêm e o excita. Isso depende da educação. Existem algumas questões, ou todas as questões, segundo alguns, trazidas por Kardec e as respostas, consequentemente, dos espíritos, que parecem nos ter sido feitas hoje, exatamente nesse momento em que, historicamente, estamos inseridos no mundo e, sobretudo, no nosso país. Então, é necessário que se reformem as instituições humanas que o entretêm e o excitam. Então, aí os espíritos já deixam claro a nossa responsabilidade, porque quando eles dizem que é necessário que se reformem as instituições humanas, eles afirmam, nós podemos entender que existe uma afirmativa de que a responsabilidade de reformar essas instituições somos nós que estamos encarnados e não os espíritos desencarnados. Somos nós, homens e mulheres, jovens, de meia idade, os mais experientes, os chamados os mais
maduros, os idosos, somos nós juntos que vamos transformar as nossas instituições, e só existe um meio, como deixou claro os Espíritos, que é através da educação. E continua Kardec, ainda em O Livro dos Espíritos, no capítulo 12º, Perfeição Moral das Paixões. E aí, só para a gente... isso, pode deixar Albert Einstein aí. Só para a gente entender, veja que afirmativa que se coaduna com as afirmativas dos Espíritos, porque diz esse pensador maravilhoso de todos os tempos. A humanidade não se sente ameaçada por quem faz a maldade. Também se sente ameaçada por todos aqueles que permitem que a maldade se faça. Então, nós precisamos repensar a todo o nosso amanhã, em todos os nossos amanheceres, em todo o momento em que a gente for pôr a cabeça no travesseiro, para sairmos desse corpo físico, sabermos qual é a nossa contribuição para nos transformarmos e, consequentemente, transformarmos as nossas instituições materiais. Porque a gente, como diz Albert Einstein, a humanidade não se sente só ameaçada por quem faz o mal. A humanidade também se sente ameaçada por todos aqueles que permitem que a maldade se faça. Então, nós vamos analisar aí em que grau está a nossa incipiência, em que grau está a nossa passividade, a nossa condição de permissão que o mal prospere, e a gente vai ver mais à frente o que é que os Espíritos respondem quando Kardec interroga sobre o mal. Então, na questão 900, a gente vai aqui na questão 909, isso, na questão 909, nós vamos ver. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações, as suas más tendências? Mediante os nossos esforços, Kardec pergunta, nós poderíamos tomar, às vezes, como dizem alguns, esse cavalo da perversidade, da maldade, do egoísmo que existe em cada um de nós? E os Espíritos dizem sim, e por vezes fazendo esforços bem pequenos. O que lhe falta é a vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços? Em O Livro dos Espíritos, capítulo 11º, a lei de amor, de justiça e caridade, há uma observação significativa. Numa sociedade organizada segundo a lei do Cristo, ninguém deve morrer de fome. Que muitos desses acontecimentos é proveniente de quê? Do mal maior, que é o egoísmo. Então, a gente vai observar aí quando os Espíritos dizem que o que nos falta é vontade. E muitas vezes nós vamos observar textos imensos, falas grandiosas, mas os Espíritos, meus amigos, são muito claros. Se nós tivermos vontade, e aí me passa na cabeça a vontade que leva muitas pessoas, por exemplo, à conquista de uma graduação, e passa noites a fio, hora de comer, distância dos familiares, passam por situações as mais esdrúxulas possíveis, mas acima de tudo está a vontade. Então, veja as mulheres, por exemplo, para ficarem belas, e agora que até que a medicina moderna permite isso, quando uma mulher tem a vontade de, segundo os padrões de beleza, ficar mais bonita, ou ao menos se achar mais bonita, veja que vontade homérica uma mulher precisa fazer para se deitar numa maca de um centro de estética e mexer com o nariz, mexer com a boca, botox aqui, botox ali, essas coisas todas, e que esse processo de recuperação muitas vezes é tão doloroso, mas a vontade está acima de tudo. Então, eu acho que os Espíritos foram perfeitos quando utilizaram essa afirmativa de que o que nos falta é vontade, também para as coisas do Espírito, também para as coisas da moralidade, também para as coisas de fazermos justiça, de fazermos transformar em nós, primeiramente, para que a partir daí transformemos as nossas instituições e, consequentemente, transformemos a nossa comunidade, a nossa sociedade, em uma sociedade mais livre, em uma sociedade mais justa. E essa palavra justiça, eu fico encantado porque os Espíritos a utilizam muitas vezes.
Na questão 932, Kardec continua perguntando: por que neste mundo os maus exercem geralmente maior influência sobre os bons? Lembra da vontade de que nós precisamos ter? E aí, quando Kardec pergunta por que os maus estão sempre, geralmente, em maior influência, os espíritos dizem: pela fraqueza dos bons. Ponto. E eles continuam: os maus são intrigantes e audaciosos, os bons são tímidos, estes quando quiserem. E veja que os espíritos não delimitam tempo, se vai ser neste século, no século vindouro, nos séculos posteriores todos, eles apenas dizem: estes quando quiserem. Então, se através da nossa vontade quisermos hoje, e os espíritos afirmam isso, transformarmos a nossa comunidade, transformarmos a nossa sociedade, nós conseguiremos executar esta obra que há tanto tempo nós mesmos, ao longo das reencarnações, esperamos nascer e renascer num mundo melhor. Aí a tão citada e tão falada nos arraiais espíritas, a regeneração planetária, né? Então, quando quiserem, assumirão a preponderância. E aí, essa questão da vontade, essa questão do querer, isso deve ser muito forte em nós. Eu me lembro, e vou pedir licença para contar um caso, que a gente precisou ter vontade. Eu só vim ter carro, automóvel, já bastante tarde da minha vida. Então, eu adorava quando alguém me dava carona, sobretudo no sol, porque a chuva, eu sempre fui muito afeito à chuva, sempre gostei de andar na chuva, enfim. Mas eu sempre dizia para mim mesmo, e tentando barganhar com Deus, porque a gente barganha bastante com Deus, eu sempre pensei e dizia a Deus que quando eu tivesse um carro, eu poderia fazer muita coisa, menos negar carona a alguém, mesmo que estas não me fossem pedidas. E lá um dia nós íamos saindo daqui de casa em direção ao centro espírita, era tarde, e estava uma tarde chuvosa, embora seja muito raro em Juazeiro, mas estava, e nós encontramos um casal segurando uma criança no colo, e o ventava muito, chovia também, não muito, mas chovia, e ventava mais, e o vento levou o guarda-chuva, né, aquela cena que a gente imagina, o guarda-chuva subindo e tal, e eu olhei para aquele casal, aliviei o carro, mas não parei, não tive vontade suficiente de parar. Mas a gente precisa insistir na vontade. E eu me lembro que assim que eu passei pelo casal, a Ana Carla, minha esposa, olhou para mim e no olhar disse assim, ela perguntou e depois afirmou sem dizer nada, né? Primeiro eu senti que ela perguntou, por que você não parou e deu carona? E depois eu senti que ela me dizia, faça alguma coisa, tenha vontade. E por sorte minha, o retorno estava a menos de 1 quilômetro, nós retornamos e demos carona àquele casal com aquela criança e o levamos até o destino onde foi possível nós levarmos. Então, muitas vezes, o que nos falta é isso, é mesmo depois de ter perdido a oportunidade, voltar no próximo retorno. Voltar e fazer aquilo que nós deveremos fazer. E o que nos falta é essa vontade de buscar um retorno. E aí eu pensava, se esse retorno fosse a 10 quilômetros, esse era o momento da minha vontade prevalecer, independente da distância física da quilometragem. Então, vale a pena ressaltar que na resposta os espíritos foram contundentes, né? Nós já chamamos a atenção, quando quisermos. Então, basta querermos. Se quisermos hoje, vai ser hoje. Mas se formos adiando ao longo das reencarnações, vamos adiando e a coisa vai ficar cada vez mais complicada. Em O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 16, não se pode servir a Deus e a Mamon, nós veremos. Por que não são igualmente ricos os homens? Não são por uma razão muito simples. Por não serem igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem sábios e previdentes para conservar. Então, por que eu trouxe essa fala dos Espíritos do Evangelho, do capítulo Não se pode servir a Deus e a Mamon? Porque me parece, e eu sempre, há muitos anos, desde muito novo, na juventude, eu sempre me inquietava muito compreender
o que é injustiça social e o que é desigualdade das riquezas. E eu sempre fui avaliando nos diálogos com os amigos espíritas e também nas palestras, em uma quantidade significativa, de que a gente traz muito, nós espíritas, esse ensinamento último aqui, das desigualdades das riquezas. Mas da injustiça e das várias vezes que os espíritos falam de injustiça em toda a obra, a gente, muitas vezes, eu percebo que existe uma incipiência de insistirmos nesse assunto. E em qualquer rol de conversa, quando nós trazemos o tema da injustiça, da miséria, das calamidades, a resposta que nos arrais espíritas muito frequentemente se dá é essa colocação aqui das desigualdades das riquezas. E aí me parece que a gente não consegue discernir e separar o joio do trigo. Porque a questão para entender de que o egoísmo ele é o fruto de todos os males, conforme a gente já viu a afirmativa dos espíritos, ele não é o fruto, nós não queremos afirmar de que ele é o fruto das desigualdades das riquezas, porque em o Evangelho isso já ficou claro. Mas nós precisamos compreender e contrapor a situação vigente na nossa sociedade, no mundo e, sobretudo, no nosso país também, porque é aqui que estamos inseridos, nessa atual reencarnação, de que a injustiça, sim, essa é fruto do egoísmo e nós precisamos separar. Não estamos aqui falando de desigualdade da riqueza, porque se fosse repartido igualmente tudo que existe no mundo, está lá explicado nas obras, de que rapidamente tudo se exterminariam e rapidamente nós não teríamos nem o necessário para a sobrevivência de todos. E continua em o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 25, buscai e achareis. Veja que coisa incrível, porque os Espíritos, ora, nos afirmam sobre e nos explicam que nós temos que nos aquietar os corações, os nossos pensamentos, e como espíritas reencarnacionistas, entender que a desigualdade das riquezas é um meio de equilíbrio da nossa sociedade. Mas as injustiças todas que nos são aparentes, que estão aí escancaradas, essas nós precisamos contrapor, e, sobretudo, porque o egoísmo é a causa de tudo isso. E veja o que a gente tem aqui no item 8. A terra produzirá o suficiente para alimentar todos os seus habitantes, quando os homens souberem administrar, segundo as leis de justiça, de caridade e de amor ao próximo, os bens que ela dá. Quando a fraternidade reinar entre os povos, quando entre as províncias de um mesmo império, o momentâneo supérfluo de um suprirá a momentânea insuficiência do outro, e cada um terá o necessário. Como é alentador e como nos fortalece justamente, e sobretudo nesse momento de pandemia, em que isso nos é fato, isso está sendo apontado por vários estudiosos, que o nosso pós-pandemia, a nossa miséria no nosso país tende a aumentar, as injustiças sociais tenderão a se aumentar, e nós, como espíritas, temos a obrigação de contrapor tudo isso, de nos organizarmos um pouco melhor, para tentarmos dar, na medida do possível de cada um de nós, das nossas instituições, o mínimo de equilíbrio para que a injustiça e a miséria não seja tão avassaladora como tem sido até os momentos atuais. Mahatma Gandhi, só para deixar claro ainda, e fundamentando mais ainda entre si essas verdades dos espíritos, dos espíritos e de Gandhi e de Einstein, como a gente já citou aqui, olha que coisa incrível o Gandhi diz. Cada dia a natureza produz o suficiente para a nossa carência. Se cada um tomasse o que lhe fosse necessário, não haveria pobreza no mundo e ninguém morreria de fome. Então, às vezes me inquieta bastante as nossas atitudes enquanto espíritas. De que a nossa incipiência, muitas vezes, a gente volta lá em Albert Einstein, e os próprios espíritos nos dizem isso, de que o mal, às vezes, é a nossa incipiência. A nossa passividade
em nome de sermos pacifistas, muitas vezes faz com que, aos nossos olhos, longe ou perto de cada um de nós ou das comunidades que estamos inseridos, a injustiça e a miséria vá se propagando aí sem rédeas, sem peias e sem limites, né? Na questão, em O Livro dos Espíritos, no capítulo 9, na Lei de Igualdade e Desigualdades Sociais, Kardec questiona em 806. A desigualdade das condições sociais é lei natural? E os espíritos dizem não. Vejam que eles afirmam sobre as desigualdades das riquezas. E essas está muito clara e bem compreendida, me parece, por um maior número de espíritas e não espíritas. Agora, a desigualdade das condições sociais, e eles dizem não. Ela é obra do homem e não de Deus. Então, minha gente, mais uma vez, ressalto que não me refiro à desigualdade das riquezas, nem das desigualdades de aptidão, que no Evangelho segundo o Espiritismo também está muito claro. No caso destas últimas, sabemos que Deus nos criou todos iguais, mas as nossas aptidões vão se desenvolvendo. Em 875, Kardec pergunta: como se pode definir a justiça? E os espíritos respondem: a justiça consiste no respeito aos direitos de cada um. E nós vamos observar que nas nossas sociedades mais modernas, e é o que a gente experimenta no Brasil, o que era direito se tornou privilégio, né? Me parece que isso é fato e está aos nossos olhos. Então, moradia, saúde, educação, eu nem vou citar aqui lazer, né? Porque isso é um artigo de luxo, mas saúde, educação, moradia digna, tudo isso, como afirma aqui os espíritos, que consiste no respeito aos direitos de cada um encarnado, porque aqui ele não está falando de nós enquanto espíritos desencarnados, está falando de nós enquanto almas, enquanto homens e mulheres que estamos aqui na Terra e mergulhados na matéria e, portanto, necessitados das benesses da matéria. No nosso país, esses direitos todos se transformaram em privilégios. Porque hoje ter uma moradia digna é privilégio, ter saúde é privilégio, ter educação é privilégio, ter segurança é privilégio. Nada disso é direito, né? Nada disso é direito. Esses direitos todos que são naturais nos foram, ao longo das experiências no nosso tão jovem país e no mundo, né? no velho mundo, foram invertidas e nos foram retiradas. E Kardec, honrosamente, teve a inspiração e a sensatez de lidar com temas dessa natureza. E já encerrando a nossa fala, em O Livro dos Espíritos, ainda, no capítulo 11º, na questão 875, Kardec diz: como se pode definir a justiça? Nós já lemos essa, né? Então, vamos a 813. Há pessoas que, por culpa sua, culpa própria, caem na privação e na miséria. Nenhuma responsabilidade caberá disso à sociedade? Então, às vezes, a gente vê discursos, mesmo nos arraiais espíritas, sobre a meritocracia, como se num país de uma injustiça tamanha, ao longo dos seus mais de 500 anos, né? Uma injustiça exacerbada, descabida e sem medidas, como se fosse possível na nossa comunidade falar de meritocracia, né? E os espíritos vão responder claramente sobre essas pessoas que muitas vezes caem na miséria. E eles dizem: cabe certamente à sociedade. Já dissemos que a sociedade é muitas vezes a principal culpada de semelhante coisa. Ademais, não tem ela que velar pela educação moral dos seus membros? A miúde é a má educação que lhes falseia o critério, ao invés de sufocar-lhes as tendências perniciosas. Então, aí cabe a nós pais também, aos educadores, mas cabe à sociedade, né? E muitas vezes nós temos um discurso
até desrespeitoso, né? Um discurso infeliz, quando atribuímos toda essa celeuma de injustiça que a gente vive ao passado. Embora nós saibamos de que o passado virge em nossas vidas, em nossas experiências atuais, mas como nós lemos lá no início, nós não temos o dossiê de quem quer que seja. Nós não lembramos nem mesmo do nosso próprio dossiê, do nosso próprio passado. Então, afirmar que todo esse contexto que nós estamos inseridos hoje na nossa sociedade faz parte de um passado, chega a ser injusto, né? E certa feita, aqui em Petrolina, não me recordo o nome do palestrante, e ele fez uma citação que pairava na minha mente, de que é tão injusto e matematicamente é impossível, porque a justificativa é egoísmo mesmo. É a sociedade competitiva que nós vivemos inseridos. Porque a própria matemática vai contrapor essa ideia. Desde sempre, em todas as sociedades, mas aqui vamos falar do Brasil, que é a sociedade em que estamos inseridos, ainda tão jovem, desde sempre, o grupo dominante, o grupo opressor, escravagista, o grupo que detinha de forma lícita ou ilícita, geralmente ilícita, né? Sobretudo no início, porque tudo pertencia aos nossos irmãos índios, né? E nós chegamos aqui de forma ilícita, usurpando, e enfim. Todas essas questões, a gente, historicamente, vendo o nosso passado, a gente vai observar que o grupo, esse grupo dominante, sempre foi um grupo minoritário, né? As almas não migram com tanta facilidade de um país para outro, migra, a depender da necessidade, da condição, migra sempre, né? Nem reencarna nunca em país nenhum, em reencarnações uma após a outra. Mas isso tudo depende da condição de cada indivíduo, não tem receita, não tem receita de bolo pronto para a gente tentar colocar tudo no liquid, bater tudo e dar um suco delicioso, como a gente faz com as nossas frutas tropicais. Nós precisamos averiguar, ter respeito com as pessoas, respeito, sobretudo, com as pessoas que estão inseridos nessa condição e darmos o mínimo de condições humanas necessárias para que essas pessoas passem pelas suas dificuldades todas como seres humanos, né? E só para concluir, agradecendo a todos vocês, eu postei esses dias, e isso foi até um grito de desabafo meu, nos foi doado algumas máscaras, algumas coisas que sempre chegam nos centros espíritas, e nós fomos distribuir com as crianças da evangelização, que no nosso caso são os ditos assistidos, eu não gosto desse termo, mas são as crianças de uma área extremamente vulnerável, de um lugar miserável, desumano, injusto, que pelo nome já se chama Vila do Sapo, com todo respeito ao sapo, mas aquilo é pior do que onde vivem os sapos. E teve um momento que eu tive que parar no lugar incrivelmente diabólico, à beira de um canal horroroso, onde todos os nossos dejetos lá estão chegando, né? São as flores que nós encaminhamos àquela comunidade. E enquanto a gente conversava com os pais, 3 crianças, eu ia até colocar essa foto aqui para encerrar. 3 crianças se debruçavam sobre uma manilha, né? Na minha infância a gente chamava aquilo de uma manilha, aquele negócio de cimento que encaminha os esgotos imundos. E as 3 crianças se debruçavam sobre aquelas manilhas e brincavam com os nossos dejetos todos que passavam por ali. Então eu me pensei, que Deus é esse que trouxe para a Terra alguém para, aos 7 anos, aos 5 anos e aos 3 anos de idade, brincar à beira dos esgotos imundos que nós produzimos? Que processo é esse? Que divindade é essa que permitiu alguém que nascesse para experimentar tamanha injustiça social? E por mais que alguns pensadores espíritas digam que isso é reencarnação, meus amigos, eu prefiro ficar com aqueles que afirmam em seus estudos e que, ao meu raso entendimento, hoje para mim é uma verdade. Isso não é fruto de reencarnação passada. Isso é fruto do nosso egoísmo. Porque a pessoa viver de uma forma pobre, a pessoa viver de uma forma necessitada de tudo,
Isso pode ser reencarnação, isso pode ser resgate. Agora, presenciar uma cena que se repetem em nosso país, e em poucos países, não são muitos, atribuir isso à reencarnação, eu acho que isso é uma violência, mesmo que simbólica. Isso é uma falta de caridade. Isso é uma falta de respeito. E eu perguntei no grupo, quando postei essa foto, se fossem os nossos filhos, os nossos netos, uma criança qualquer da nossa afinidade, do nosso relacionamento afetivo, nós voltaríamos para as nossas casas e pensaríamos e atribuiríamos aquilo ao passado? Nós voltaríamos à nossa incipiência, à nossa inércia, atribuindo aquilo ao passado? Ou nós retiraríamos de nós, como disse um pensador, de que a força não depende da capacidade física, provém de uma vontade indômita? Será que essa vontade indômita não sairia dos nossos corações? E nós iríamos contrapor ao máximo das nossas limitações? Vamos refletir sobre isso. Porque, tendo Kardec como maior exemplo, que colocou crianças pobres dentro do seu lar para educar. Feminista que foi, porque à sua época, casar com uma intelectual era um feminista de primeiro escalão. Uma pessoa que àquela época escreveu artigo defendendo a escola pública francesa já era algo que espíritos de extrema condição espiritual faria, ainda naquela sociedade tão materialista. E nós outros, hoje, em nome deste homem, que ao longo da sua vida, dos seus breves 12 anos e de toda a sua existência, e basta aí conhecer alguns dos seus biógrafos que não estão nos arraiais espíritas, para saber quem foi Hipólito Leão Denis Arrivaí. Então, que Jesus nos conceda força o suficiente para contrapormos tudo o que não passa de egoísmo vigente na nossa sociedade. Que Deus nos abençoe e nos conceda uma noite de paz a todos nós. Muito obrigada, Robson. Realmente a explanação foi maravilhosa e nos cabe, nesse momento, refletirmos sobre tudo isso que foi dito e da forma que foi dita. E ainda bem que você passou para nós a sua experiência de vida, esse olhar belo, mas que trouxe tanta angústia, tanta dor. E que nós aqui, e que todos os que estão nos assistindo nesse momento, possam também se angustiar e se perceber quem é de fato. Vamos fazer esse retorno, nos trabalhando, nos melhorando, para a gente erradicar de nós o nosso egoísmo. Nós gostaríamos, Robson, que você fizesse a prece, para que a gente pudesse, nesse momento, encerrar a parte da doutrinária, da palestra. Anuncia também a palestra da semana que vem. Não, depois. E pedir o pessoal para se inscrever. Agora ele faz a prece e aí a gente depois volta, né? Vamos lá, Robson? Então, meus amigos, isso tudo é mais um desabafo. E que Jesus nos conceda momentos de serenidade, de reflexões, mas nos conceda momentos de ação, de atitude para conosco mesmo, para que possamos ter um mundo melhor, um mundo mais generoso, um mundo mais fraterno, e mesmo que desigual, não se transforme e não pereça injusto. Que Deus nos conceda a todos nós um retorno ao mundo espiritual essa noite de paz. E um segundo da nossa atenção pelas mais de 50 mil famílias que perderam, como assim a gente ouve no vulgo, que perderam os seus afetos, os seus entes queridos. Que essas famílias encontrem, mesmo que virtualmente, que mentalmente, umas nas outras, o alento, porque só elas sabem o sabor de perder um ser amado em uma pandemia. Haja visto de que a nossa geração não experimentou outra pandemia. Que Deus nos conceda dias de paz, de tranquilidade, e que tudo isso que estamos vivendo nos sirva de aprendizado, que possamos refletir a cada amanhecer e a cada anoitecer
da nossa vida. Deus conosco, agora e cada vez mais. Da noite, dê um like, se inscreva no canal do Centro Espírita Discípulo de Jesus, compartilhe também para todas as outras pessoas que você tem relação, tem ligação, porque nós aqui, do Discípulo de Jesus, e vocês aí, pode sim, juntos, auxiliar a divulgação da doutrina espírita para o mundo. Então, boa noite a todos. Obrigada pela sua companhia essa noite. E lembrando que sábado próximo nós estaremos aqui novamente com outra palestra, e dessa vez é o Fred Santos, ele que é do Conselho de Jacobina, o Conselho 15, estará conosco falando sobre o Cristo Consolador. Boa noite a todos. Dê um like, compartilhe e inscreva no nosso canal. Boa noite.